Olá pessoal, esse é mais um vídeo para o nosso canal. Eu sou a Silma Sinara e hoje, se você já foi rejeitado, presta bem atenção, porque esse vídeo é para você. Vamos lá então? Se inscreve no meu canal e deixa um like, tá certo? Se você gostou, falou com você esse vídeo, deixa um comentário, tá? Compartilha esse vídeo. Então, pessoal, vamos lá. Quero contar a história para vocês de um menino. Um menino. Ele nasceu numa família que tinha o pai dele, que o pai dele casou com uma outra mulher, só que essa mulher era uma mulher da vida, como falam. No passado falavam que era prostituta. Esse menino que eu vou falar, o pai dele casou com uma prostituta e teve outros filhos. E o que aconteceu com esse menino? Ele foi crescendo com esses irmãos, foi crescendo e teve muitos conflitos nessa família. E esse menino, o que aconteceu com ele? Ele foi crescendo e adivinha o que aconteceu com esse menino? Quando ele cresceu e os irmãos dele cresceu, os irmãos expulsaram ele de casa. Não queriam mais a presença dele. Expulsaram esse menino de casa, que já era um mocinho, né? E ele teve que sair. Foi expulso, saiu, fugiu. E passou-se tempo. E o que aconteceu com esse menino? Com o passar do tempo, teve muitas guerras e uns anciões vieram procurar esse menino pedindo ajuda. E esse menino tinha um nome, era Jefité, o nome desse menino. E esse menino, ele disse: tá, mas vocês me expulsaram? E como é que vocês agora vêm me pedir ajuda? Não, mas você que vai poder nos salvar. E esse menino, então, foi ajudar esses anciões que tinham expulsado ele. E o que aconteceu com esse menino? Ele venceu, né, a guerra, e ele só venceu a guerra porque ele teve uma ajuda, uma força maior. E essa força maior veio de Deus, porque o Espírito de Deus se apossou desse menino chamado Jefité e ele venceu essa guerra. E adivinha, depois de ser expulso pelos irmãos, ser maltratado pelos irmãos, ser rejeitado pelos irmãos, adivinha o que esse menino se tornou? Juiz, um cargo altíssimo. Ele foi muito honrado depois de tanta rejeição. Esse menino é Jefité. Como esse menino, teve outros que foram rejeitados. Davi foi rejeitado, Samuel foi rejeitado, o José do Egito foi rejeitado, Paulo foi rejeitado e Jesus foi rejeitado. E você que está me ouvindo, você também é um rejeitado? Você já foi rejeitado pela sua mãe? Você já foi rejeitado pelo seu pai? Você já foi rejeitado pelos seus filhos? Você já foi rejeitado pelos amigos, pela empresa, pela sociedade? É para você que eu quero falar, tá? Eu quero te dizer uma coisa. Todos os casos ali, teve o caso do José do Egito, que ele foi também vendido como escravo pelos irmãos. E o que aconteceu com esse José do Egito? Ele tornou governador do Egito. Todos que foram rejeitados foram honrados depois. Então, assim, ó, eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, que Jesus, Jesus tem uma passagem que fala assim, ó, que Jesus falou: aqueles que o Pai mandar a mim, vai vir a mim.
porque eu jamais rejeitarei ninguém. Jesus, ele fala que ele jamais rejeitará alguém. Você sabia que ele jamais vai rejeitar você? Você que foi rejeitado, que se sente, que está nessa situação de se sentir rejeitado, Jesus, ele jamais vai rejeitar. Jesus também foi rejeitado, foi sacrificado lá, morreu na cruz e ele se tornou o salvador do mundo. Então assim, ó, o seu problema, ele tem intimidade com o propósito de Deus. Então, cada problema que a pessoa tem, cada rejeição, cada sofrimento, ele tem intimidade com o propósito, porque depois você vai superar, vai ser honrado e vai ajudar outras pessoas que estão passando por aquilo que você passou. Então tem um propósito, tá? Então se você hoje está rejeitado, lembra de uma coisa, que Jesus, ele não rejeita jamais. E outra coisa, lá em Gênesis 1:26 fala que você é imagem e semelhança de Deus. Que você é imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus. E que ele jamais vai rejeitar você. Então assim, ó, você não pode ouvir a opinião dos outros, você não pode viver na dependência da opinião dos outros. Será que ele vai gostar de mim? Será que ele vai vir falar comigo? Será? Não, você não depende das pessoas, você tem que depender somente de Deus. Então esse recado é para você que sofre por causa de rejeição. Você tem que saber quem é você. Qual é a tua identidade? Tu é filha de Deus. Tem um propósito, é filha de Deus. Você tem que entender que você é imagem e semelhança de Deus e Ele deu a terra para você dominar. Você não precisa viver na dependência do filho, na dependência do passado. Se você foi uma criança que foi rejeitada e hoje é um adulto, saiba que você não depende de ninguém, você tem que depender só de Deus. Essa mensagem é para você. Preste atenção nas histórias que foi deixada como exemplo. São pessoas que foram rejeitadas, foram vendidas, foram rejeitadas pela família. E o que aconteceu com essas pessoas? Elas venceram, elas deram a volta por cima. E você também vai dar. Você não pode ficar se lamentando, no mimimi, ou não vivendo uma vida feliz. Você tem que olhar para o que a história está falando. Para você poder pensar assim, poxa, eu não dependo da opinião, eu não dependo dele para viver, nem dela, você depende de Deus para viver. Quando você saber quem você é de verdade, você não vai mais sofrer e vai ser curado. Você tem que ser curado. Chega! Se você está sofrendo hoje, chegou a cura para você. Você depende de Deus. Ele não te rejeita. Jamais te rejeitarei, ele fala. Então, por que você... Às vezes as pessoas têm mil situações que poderiam ser rejeitadas, mas elas não são rejeitadas, porque elas sabem. Eu sei quem eu sou. Filha de quem eu sou. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Como é que eu vou me importar com a opinião dos outros? Os outros não interferem nada na minha vida no sentido de que eu devo satisfação para Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Jefité, como que Jefité não sofreu? Ele foi uma criança rejeitada pela família. O pai dele foi omisso. O pai dele não se importava com as situações. Como é que essa criança se desenvolveu? E quando foi um adulto, Deus honrou, ele honra as pessoas, ele veio para aquele que é rejeitado. É as coisas loucas dessa vida, as loucas que as pessoas não querem nem saber, são para esses que Jesus veio. Ele veio para trazer vida, ele é a vida e ele veio para trazer vida. Então a partir de hoje tenha vida, saiba que você é um amado, uma amada de Deus. E que você tem que ser curado dessa rejeição, você tem que tentar ressignificar o que você foi, o que você sente, você sentia, porque tem um Deus que não te rejeita, mas você tem que aceitar quem você é. Você é imagem e semelhança de Deus, tá certo? Então eu quero que você guarde essas palavras no coração. Tem até um salmo, deixa eu ver aqui qual é o salmo que fala assim, ó: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27.
Olha que coisa mais linda. Mesmo que o teu pai ou a tua mãe te abandone, o Senhor te acolherá. Aqui fala ainda, aquele que eu falei, tá? Que Jesus, então Jesus ele veio para os rejeitados. Foi para você que Jesus veio. Não foi para aquele que está tudo bem, ele veio para quem é rejeitado. Então, sinta-se curado. Se encontre com esse Jesus. Se encontre, leia a Bíblia, ore, fala com esse Deus, ele te ouve. Chega de sofrer, chega de sofrer. Tem tantas pessoas que precisam dessa cura, seja curado para poder salvar outras pessoas, porque todo o problema tem intimidade com o seu propósito. Se o teu problema é rejeição, tu é curado nessa hora, porque tu já entendeu que Deus, Jesus, ele não rejeita ninguém, e você é imagem e semelhança de Deus. Quem você é, imagem e semelhança de Deus, por que você vai se sentir rejeitado? Se Deus, o Pai, tu é filho, e tu vai ser curado com o propósito de ajudar outras pessoas na mesma situação. Você não tem que ficar aí sofrendo. Acabou o sofrimento, seja curado nessa hora. Leia essa história, tá lá em Juízes, na Bíblia. Abra o livro de Juízes. Juízes 11 fala da história de Jefté, um menino que foi criado num conflito familiar, foi rejeitado, só que Deus enviou o Espírito sobre ele e ele se tornou juiz. José do Egito se tornou governador. Jesus se tornou salvador. E o que você vai se tornar? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ser curado. Agora, nesse momento, que você seja curado através da história de Jefité. Então, eu deixo essa mensagem para você. Que Deus te abençoe e te cure nessa hora. E nunca esqueça disso, que Jesus ele veio para os rejeitados. E ele traz vida para você nessa hora. Um beijo, um abraço, seja curado. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.